Senhor, povo de Deus, voltamos, estamos estudando sobre o livro Miqueias, né? Um dos profetas menores, um profeta considerado também um profeta messiânico, porque também o livro de Miqueias fala muito da vinda do nosso Senhor Jesus. E eu quero deixar frisado aqui também, porque Miqueias ele estava denunciando um governo de corruptos, sacerdotes corruptos. Ele estava aqui, né, avisando, porque a Bíblia já nos relata que Deus não faz nada antes de avisar os seus profetas, né, e levar os profetas a estar avisando o povo. Deus não exerce de maneira nenhuma juízo sem antes, né, chamar para a razão, sem antes avisar. E era o que estava acontecendo com esse povo mais uma vez. Deus tinha usado o profeta Osés, Deus tinha usado o profeta Isaías, como usou Jeremias. E nós vimos ao decorrer do estudo que Deus ele teve sempre a avisar aquele povo que ia permitir o rei da Síria atacar Israel, ia permitir o cativeiro da Babilônia se aquele povo não se arrependesse, se aquele povo não deixasse a idolatria. E nós vimos que quanto mais os líderes era corrupto, quanto mais eles desejavam, né, e olhavam as pessoas com interesse, sim, você valia o que você tinha, e não é diferente hoje, quando nós vimos isso, quando até no meio do povo do Senhor a divisão, quanto infelizmente não era para ter, quando você tem mais, você é colocado em algum lugar de destaque, quando Deus não fala dessa maneira, muito pelo contrário. Deus ele pega aqueles que não é para confundir o que é. Deus ele não está preocupado com aquilo que você tem, mas sim com a essência que você carrega, com temor. E quanto mais, meu amado irmão, você se nega, quanto mais você se separa, quanto mais você busca na presença do Senhor, Deus ele verdadeiramente te entrega. Mas muitas vezes, infelizmente, nós vimos até na casa do Senhor diferença, né? Porque fulano tem, fulano é colocado em algum lugar. Mas não era diferente aqui, até mesmo a palavra fala aqui em Miqueias 2:5 fala: portanto não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte, não profetizes aos que profetizam, eles não profetizam para eles, pois não se apartará a sua vergonha. A palavra do Senhor nos fala aqui que os profetas eles estavam se vendendo, né? E quanto você tinha para dar, oferecer alguma coisa, os profetas, quando você tinha como pagar, aqueles profetas profetizavam coisas boas. Quando você era menos favorecido, que você não tinha nada para oferecer, então aqueles profetas profetizavam coisas mais. Então, meu amado irmão, infelizmente já naquela época nós vimos que os profetas eram vendidos, eles se vendiam. Então eu e você como igreja vamos ficar de alerta. Nós devemos sim confiar, mas confiar na palavra do Senhor, confiar naquilo que diz a palavra do Senhor, porque tanto nesta época do profeta Miqueias, como hoje nós estamos vivendo também isso, nessa área, né? Infelizmente, nós vimos muitos ministérios, muitas casas, consideradas igrejas, que pregam muita prosperidade, pregam muitas coisas materiais, mas verdadeiramente o que interessa ao Senhor é uma vida a qual possa nos levar para morar no céu, uma vida de santidade, uma vida a qual nós possamos renunciar, porque a palavra já nos declara: aquele que verdadeiramente toma a sua cruz e segue a ele é que é digno dele. Amém? Então os profetas naquela época, no tempo do profeta Miqueias, eles estavam profetizando sim, mas eles profetizavam em troca de pagas, em troca de dinheiro. E Deus ele contemplando. Mas eu louvo ao Senhor e exalto ao Senhor. Como eu já disse, Miqueias era um livro profético e era um livro a qual, né, falava do Messias também, quando foi depois do profeta Isaías, profeta contemporâneo de Miqueias. Foi um profeta que falou muito da vinda do Messias, quando ele está, né, deixando uma palavra de esperança para o povo. Já agora em Miqueias 5:2 fala: e tu, Belém, Efraim, poste que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel,
e cujas saídas são deles os teus tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, o profeta Miqueias, ele já falava que o Messias, Jesus Cristo, ia nascer de Belém. Mas como existia uma palavra, né, a qual Deus, ele liberou, não só pelo profeta Miqueias, mas também sobre muitos, a qual já estivemos a estudar, muitos profetas, que o povo precisava, né, deixar a idolatria, deixar a prostituição, voltar a adorar o Senhor, voltar a obedecer a palavra do Senhor, e o povo não dava ouvido. Sacerdotes corrompidos, príncipes corrompidos, juízes corrompidos, se vendendo, interessado em bens materiais, esquecendo de fazer, né, a lei do Senhor se cumprir, ajudar os viúvas, os órfãos. Muito pelo contrário, eles colocavam peso sobre aquele povo, e Deus contemplando, mas a misericórdia do Senhor é grande, porque do mesmo jeito que Deus usou o profeta Miqueias para estar trazendo julgamento para aquele povo, está trazendo ai para aquela nação, para aquele povo, Deus também, ele tinha uma palavra de restauração, porque Deus, ele nunca vai trazer uma palavra de juízo sem ter uma palavra de restauração, sem ter uma palavra de misericórdia. Já aqui, para encerrar agora, já aqui em Miqueias 7:18 fala que quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, eles trazem uma palavra de esperança para os dias atuais, para aquela época. Trouxe uma palavra de esperança através do profeta Miqueias, né? Mesmo o povo tendo se afastado do Senhor, mesmo os governantes levando o povo à idolatria, à prostituição, Deus, ele disse, olha, eu estou disposto a perdoar, porque eu tenho prazer na misericórdia, eu tenho prazer na bondade, eu tenho prazer em perdoar. E nós sabemos que quando nós verdadeiramente pedimos perdão ao Senhor, reconhecemos que erramos, reconhecemos que precisamos nos consertar perante Ele, tirar tudo que desagrada ao Senhor, Deus, Jesus, Ele nos perdoa, Ele lança no mar de esquecimento, desses pecados Ele não lembra mais. E não era diferente, mesmo sabendo ainda que Jesus Cristo não tinha vindo à terra, mas Deus já estava exercendo misericórdia, bondade sobre aquele povo, mesmo sabendo que haveria cativeiro, mesmo sabendo que o povo, né, seria cativo, porque era necessário, porque o povo, né, não voltava para a presença do Senhor, não voltava para o centro da vontade do Senhor, e Deus permitiu que aquele povo passasse por aquele cativeiro, e nós sabemos, mas Deus, ele teve uma palavra de restauração. Deus, ele tem uma palavra de restauração para os dias atuais, que nós estamos vendo que os dias são maus e o povo está corrupto, os governos estão corruptos, o ministério, né, a palavra tem sido vendida, como infelizmente nós vemos os profetas se vendendo, mas ainda existe uma palavra para aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam, né, uma vida com sinceridade, aqueles que não olham o seu irmão pela aparência ou pelo aquilo que ele tem no bolso, mas não, que eles verdadeiramente obedecem a palavra e cumprem a palavra, a qual já determinou: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, em nome de Jesus, o nosso Deus, que usou o profeta e usou vários profetas para trazer uma sentença, né, de destruição, trazer uma sentença de cativeiro, ele também, usando esses profetas, por várias vezes, ele falou, né, volta para o primeiro amor, tira a idolatria, tira a prostituição, né, seja homens e mulheres de Deus que observe a palavra do Senhor, que faça a vontade de Deus. E aquele povo infelizmente não deu ouvido, mas ele sempre usava esses mesmos profetas, como usou esse profeta aqui, Miqueias, para
né, declarar também uma palavra de restauração, que haveria restauração. Que Deus, ele era voltado à misericórdia. E que haveria, né, aqui já no 19 fala, tornará a ampiedade de nós, sujeitáveis às nossas iniquidades e lançando todos os nossos pecados na profundeza do mar. Glória a Jesus, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, meus amados irmãos, como eu já estava falando e estou encerrando com esta palavra, que eu e você, a Bíblia ela é maravilhosa. Por quê? Porque eu estou falando de uma história que aconteceu há milhões de anos antes de Cristo. E ela é atual hoje para mim e para a tua vida. Como estamos vivendo, né? Nossa sociedade, como eu já falei, injusta, corrompida, mas aqueles que verdadeiramente se arrependem, aquele que verdadeiramente busca o Senhor, aqueles que verdadeiramente cumprem a vontade do Senhor, buscam fazer a vontade do Senhor, né? Não só sacrifício, porque Deus, ele se agrada mais de obediência do que sacrifício. E eu creio em nome de Jesus, por experiência própria, que muitas vezes nós adoramos sim, buscamos sim e queremos sim fazer compromisso com Deus, fazer propósito com Deus. Isso é válido, quanto mais queremos, mais buscamos. Mas o que adianta tanto propósito, o que adianta tanta busca, o que adianta tanta oração, o que adianta estar na igreja todos os dias e não ter uma vida de renúncia, e não ter uma vida buscando meditar na palavra e fazer a vontade que Deus quer, né? Viver a palavra, tentar viver a palavra. É isso que Deus quer nessa geração de hoje. É isso que Deus quer na minha, na tua vida, como Ele queria daquele povo, e aquele povo não obedeceu, e nós sabemos que houve muito ai. E hoje não é diferente, meu amado irmão. Nós estamos vivendo uma geração e nós estamos como igreja avisando. Jesus está voltando. Aquele dia, como já falou de Joel, que eu já tive a estudar, vai ser um dia de ai, vai ser um dia de dor, vai ser um dia qual nunca foi visto na terra, né? O dia da volta de Jesus. E nós estamos avisando. Noé avisou e ninguém acreditou que havia um dilúvio, e não é diferente hoje. Então, em nome de Jesus, que nós, como igreja do Senhor, nos posicionamos em fazer a vontade do Senhor, não nos vender, não nos corromper, e verdadeiramente agir como agiu esse profeta Miqueias, não temer, mas falar a vontade do Senhor, ver o sofrimento daqueles menos favorecidos e se compadecer e sofrer com a dor do seu próximo e tentar fazer a diferença na vida de um próximo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem misericórdia, ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer em exercer misericórdia. E a palavra já no fim, que eu já tive a ler, ele lança no mar, ele esquece nossos pecados. Aleluia, Deus faz novo todas as coisas. Então essa pequena reflexão desse estudo, voltando a estudar, e vamos trazer, né, se não amanhã, depois, o estudo sobre mais um profeta, o profeta Naum. Falta agora pouquinho, mas vamos terminar em nome de Jesus. Deus nunca começa uma coisa sem terminar, então que nós possamos aprender com ele e ir até o fim. Tenha uma boa noite, fica na paz, e eu espero em nome de Jesus que, como eu estou aprendendo, você também aprenda com esse pequeno estudo. Beijinho. Pai do Senhor, povo de Deus.